Amados irmãos, nós estamos reunidos para estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Dias Dibe, sou professor da Escola Bíblica Dominical, da Escola da Igreja Batista Central de Itaguatinga. Mais uma vez, alegria estar com os irmãos para estudarmos um tema tão interessante, que devemos apreciar e estudar. Nós vamos colocar agora na tela o nosso tema, para que diante realmente de Deus possamos estudar. Mas antes disso nós vamos orar, agradecendo a Deus por termos mais essa oportunidade. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais uma manhã que podemos estar na tua presença, reunidos como igreja do Senhor Jesus, diante da tua palavra, sabendo que o teu Santo Espírito vai estar nos conduzindo, Pai Santo, para que possamos aprender mais da tua palavra, aprender mais de Jesus. E isso nos alegra, isso realmente nos dá disposição de um novo dia, uma nova semana que começamos. Graças te damos desde já, porque sabemos que o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai ser misericordioso e amoroso conosco. Graças te damos, Pai Santo, por esta manhã, desde já, oramos em nome de Jesus. Então, amados, esse é o nosso tema. Parábolas de Jesus, o tesouro escondido e a parábola do grande valor. Isso encontra-se em Mateus, capítulo 13, nos versículos 44 e 46. Queridos, nós temos que observar que Jesus usou esse método de parábolas, como nós já vimos nas outras aulas com os outros professores, e esse método que Jesus usava era um método que atingia as pessoas com um propósito. Lógico, o propósito de Jesus sempre foi ensino, sempre foi testemunhar do Pai e também levar as pessoas a ter mudança de vida. Então nós podemos observar que Jesus usa parábolas. Nós não vamos estudar todas, mas hoje vamos estudar pelo menos duas que se encontram no livro de Mateus. Aqueles que puderem já procurar o capítulo 13, pode já abrir a sua Bíblia no capítulo 13. Mas antes, como introdução, eu gostaria de dizer que o reino de Deus, na visão de Mateus, ele procura, conhecendo o seu leitor, que eram judeus, e ele procurou mais essa linha de ensino, ele procurou usar o termo reino dos céus. Por que isso, queridos? Pelos estudos que as pessoas têm apresentado, Mateus entendia que o judeu ele tinha uma reverência muito grande no nome, na palavra de Deus. Então ele preferiu usar o termo reino dos céus. Veja como é interessante. Nos demais evangelhos, você ouve, você lê sobre o reino de Deus. Mas aqui no Evangelho de Mateus, ele procura usar isso como mais um atrativo para cativar os judeus. E aqui nós já podemos ter um primeiro ensino. Aquilo que nós estamos ensinando, como nós estamos fazendo o nosso discipulado, a nossa amizade com as pessoas que estão em volta de nós temos que conhecer as pessoas e procurar falar uma linguagem que atinge essa pessoa. Mateus dá esse exemplo para nós. Como ele estava escrevendo para judeus, ele procurou usar esse termo reino dos céus e não reino de Deus. Mas é a mesma coisa, só que ele procura estar mais próximo daquele que é o seu leitor. E isso é interessante para nós, né? Então, queridos, nós temos que observar que a leitura para o judeu, ele tinha esse sentido de ver que a referência que Mateus estava apresentando era uma reverência a Deus, mas ele procura também atingir a atenção do seu leitor, né? Então, podemos ter uma primeira pergunta, que é essa: o que é o reino? Quando você faz a oração do Pai Nosso e que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu,
Quando nós estamos pensando em reino, nós não podemos pensar em reinados, como nós temos visto em alguns países, que tem rei, a figura do rei. Mas na Bíblia nós temos observado que essa figura de rei é a pessoa de Jesus, aonde ele é supremo, onde ele é autoridade, e que nós, quando nós falamos venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos nos submetendo, nós estamos ficando submissos à vontade do rei, que é Jesus. E é interessante que esse reino, por mais que eles gostariam que as pessoas tivessem a visão que na época de Jesus tinha, como eles mesmos gostariam que Jesus fosse rei, e ele disse, o meu reino não é deste mundo, nós temos que entender que reino é esse que nós estamos pedindo. Em primeiro lugar, queridos, é submissão. Da minha parte, submissão da parte do irmão, da irmã. Se nós estamos pedindo que venha o reino de Deus, que venha o reino dos céus, nós temos que realmente entender que devemos ser submissos à vontade do Senhor. E o preço é infinitamente além daquele que há valores. Esse reino não é como as coisas do mundo, onde tem um preço, onde as pessoas procuram adquirir, né? Nós temos que entender que esse preço do reino foi o próprio Jesus que pagou. Ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse reino, né? E a entrada é totalmente gratuita, né? Da parte de Jesus, ele pagou. A nossa parte é ter a fé em Jesus. A nossa parte para entrar no reino dos céus, reino de Deus, é ter fé na pessoa, na obra de Jesus na cruz. Até certo ponto, isso para nós que temos estudado a palavra de Deus, que nós já temos acompanhado os princípios da palavra de Deus, até certo ponto temos um entendimento. Mas, à medida que estamos vivendo o cristianismo, nós temos que dar uma parada sempre que possível e analisar até que ponto eu tenho realmente observado o valor que há no reino de Deus. Qual é o ganho de pertencer ao reino de Deus? Não sei se o irmão, se a irmã já fez essa pergunta, mas eu espero que realmente você possa dar aquela parada no dia a dia e realmente analisar que tipo de valor tem o reino de Deus e até que ponto eu estou pronto a pagar o preço por este reino, né? Quando estudamos sobre o reino, precisamos analisar o valor desse reino, né? E à medida que realmente a gente analisa, nós vamos estar vendo o quanto Jesus pagou por mim e por você, para que pudéssemos ter um acesso livre ao reino de Deus. Então Jesus conta essas duas histórias, essas duas parábolas. E nós vamos ver agora em Mateus, já vimos em relação ao preço para entrar no reino de Deus, e agora nós vamos ver esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conhece pecado, o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, irmãos, esse é um dos versículos que mostra claramente o apóstolo Paulo apresentando à igreja de Corinto esse valor. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente através de Jesus nós temos condições de entender o preço de entrar no reino dos céus, né? Então, agora sim, vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Essa é a primeira parábola, né? E diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem
e compra aquele campo. Queridos, nós temos que observar que esse texto deixa para nós uma visão de que aquele homem estava trabalhando no campo. Aquele homem estava cumprindo um trabalho. Ele não era dono daquele terreno. E é interessante pensar desta maneira, amados. O terreno não era dele, mas ele achou o tesouro. E estudando um pouco em relação ao judeu, às leis judaicas, quem achasse alguma coisa, mesmo que o terreno não fosse dele, que é o caso dessa parábola que Jesus conta, ele achou, então, o tesouro era dele e não do dono do terreno. É interessante isso, né? Isso era uma lei judaica. Por isso que o texto diz que ele achou, enterrou, foi para casa, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno. E o texto fala de um gozo, fala de uma alegria de ter encontrado algo que praticamente ele não estava procurando, mas encontrou, né? E os ouvintes que estavam com Jesus, eles realmente sabiam o que era um terreno, o trabalho que dava cuidar de um terreno, e eles também sabiam que muitas pessoas naquela época, o modo de preservar os bens materiais era enterrar um tesouro, para mais tarde, talvez, uma outra pessoa da família que soubesse onde estava aquele tesouro fosse lá e adquirisse aquilo. Então era uma norma, até certo ponto, enterrar para prevenir, vamos dizer assim, né? E esse homem, ele não fez errado dentro de uma visão, tá? Mas Jesus não está querendo apresentar a questão de justiça, se ele deveria devolver o tesouro, porque o terreno não era dele. Não é isso que Jesus está querendo mostrar. Mas a questão de que ele vendeu tudo que tinha para adquirir algo. E esse é um dos ensinos que nós precisamos ter quando nós olhamos e analisamos o reino de Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus e estudando sobre parábolas, sobre os ensinos de Jesus, a cruz que Jesus pagou com o seu sangue pela minha vida, pela sua vida, nós temos que analisar o que nós temos deixado, o que nós temos abandonado, não muitas vezes pela nossa força, pelo nosso entendimento, mas muito mais pela ajuda de Deus, pela ação do Espírito Santo atuando em nós, para que a gente possa deixar valores que nós tínhamos para adquirir o valor do reino dos céus, do reino de Deus. Queridos, quando nós estamos pensando nesse propósito de que valor tem o reino de Deus, nós temos que levar a sério esse sentimento. O que nós temos deixado? A parábola diz que ele deixou tudo que tinha, vendeu e foi lá e comprou. E isso trouxe para ele alegria. Eu tenho certeza, querido, se você já realmente entregou sua vida para Jesus, há uma alegria na sua vida, mesmo nos momentos como nós estamos passando, de pandemia, de enfermidade, muitas vezes perdendo entes queridos. Amado, aquele que tem Jesus tem alegria, porque ele tem o valor que Jesus pagou pela minha vida, pela sua vida. Querido, nós temos que pensar no reino de Deus como algo realmente que vale a pena analisar quanto esse reino vale e até que ponto eu estou disposto a realmente estar pagando o preço por ser cidadão do reino de Deus, por ser cidadão da família de Deus. Não é pouca coisa, queridos. Eu sei que para muitas pessoas deixar algumas coisas de valor até que o mundo oferece, valores familiares, enfim, é muito difícil, queridos. Mas nós temos que olhar para o valor do reino. Nós temos que olhar para o sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida, pela sua vida. Então, quando o texto diz que houve um gozo, houve uma alegria, nós temos que também observar qual a alegria que eu tenho de perceber que sou parte do reino de Deus, né?
Só como informação, o terreno, como eu disse, não era do homem que achou, mas o tesouro pertenceu a ele. E isso faz uma diferença. Quando eu e você adquirimos, através da salvação, através da obra de Jesus Cristo, adquirimos o acesso ao reino de Deus, nós temos que realmente demonstrar isso com alegria, mostrando até aquilo que nós deixamos e adquirimos o reino. Seja um testemunho que nós temos, que nós vivíamos de uma maneira e agora, por causa do reino de Deus, por causa do sacrifício que Jesus fez, agora eu tenho uma nova alegria, eu tenho um novo viver, né? Então, o ensino da parábola mostra o valor do tesouro, né? E é algo individual, amados. Aquele tesouro era para aquele homem. A salvação para você, a salvação para mim. Nós temos que entender que o reino de Deus é individual. Não podemos dar espaço à ideia de que, porque papai e mamãe é crente, eu também sou crente. Porque eu fui batizado, eu sou do reino. Tem muitas pessoas, amados, que tem todo esse processo, mas ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, então ela não tem acesso ao reino de Deus. Então, analise melhor, gaste mais tempo pensando no valor do reino de Deus. É algo que não atrai as pessoas do mundo. É muito interessante isso, queridos. O valor que eu dou, o valor que você dá como crente no Senhor Jesus, a obra de Jesus, esse acesso que nós temos ao reino de Deus, o crente ele não consegue entender. O não crente, ou melhor dizendo, desculpe, o não crente ele não consegue entender como que eu abandono determinadas coisas para adquirir as coisas de Deus. Como que eu não tenho mais prazer nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, porque agora eu tenho uma alegria verdadeira que Jesus me dá. Eu tenho uma paz verdadeira que Jesus me dá. Eu tenho uma salvação que Jesus me dá. E dá a você também, que já aceitou Jesus como seu Salvador. Então, esses valores, o não crente ele não consegue entender. Mas quando o Espírito Santo trabalha na vida daquele homem, daquela mulher, ele consegue achar o tesouro, que é Jesus Cristo. Ele consegue entender o valor da obra de Jesus Cristo, o grande amor que ele teve por cada pessoa, né? Então é interessante isso, queridos, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas entendam o valor do reino, o valor da palavra de Deus, o valor de estar congregando numa igreja, abraçando os irmãos, cantando louvores ao Senhor. E isso o não crente não consegue ter uma experiência. Por quê? Porque ainda não foi transformado pelo valor do reino de Deus, não foi tocado pelo Espírito Santo. Cabe a mim, cabe a você orarmos, levarmos a palavra de Deus através de uma amizade, através realmente de atividades, através de convites para atividades da igreja, dos PGMs, enfim, as atividades que nós temos na nossa igreja, vale a pena você convidar aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador, para que ele possa conhecer, através do nosso testemunho, o valor do reino de Deus, o valor de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. O valor do reino traz alegria, e é uma alegria espiritual, queridos. Nós não temos muitas vezes como mostrar, né? Traz a certeza de uma vida após morte ou uma vida após a vinda de Jesus Cristo. Então, esse tipo de valor, queridos, somente o crente que é fiel, o crente que estuda a palavra de Deus, o crente que permite que o Espírito Santo trabalhe nele à medida que vai tirando também dele aquilo que não agrada ao Senhor. Então, isso vai trazer os valores de um reino, né? Mateus narra também uma outra parábola, também no capítulo 13, veja como está, capítulo 13 de Mateus,
versículos 45 e 46. Vamos ler. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem que negociante, que busca uma pérola, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Queridos, esse texto parece que é semelhante à primeira parábola, mas ele tem algumas diferenças, né? Ele fala de reino dos céus, como eu já disse. Mateus procura usar esse termo para atrair o judeu. Mas há também algo que fala num texto e fala no outro, que ele tem alegria de encontrar, de saber o valor, e ele também tem o propósito de vender tudo que tem e adquirir a pérola. Essa pérola, ela realmente tinha um valor, do qual hoje nós temos também um valor numa pérola, mas nós temos outras pérolas preciosas, nós temos outros valores como dólar e outros meios, né, de valor. Mas o que Jesus está procurando ensinar, mais uma vez nessa parábola, é a questão de valores. É a questão de você pagar o preço. É você realmente reconhecer que somente através de Jesus Cristo você pode entrar no reino dos céus. Através do sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou naquela cruz faz com que você tenha acesso ao reino dos céus. E daí você tem todo o privilégio, vamos dizer assim, tem toda a alegria de saber não somente o valor, mas desfrutar desse reino. Sabemos que esse reino começa aqui, mas realmente nós teremos o reino dos céus quando chegarmos na presença do Senhor. Ali sim nós vamos estar gozando, vamos dizer assim, desses benefícios do reino, onde nós sabemos não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá morte. Tudo isso está na Bíblia, mostrando que vale a pena abandonar, vale a pena deixar áreas que o mundo nos atrai e assumir um relacionamento forte e verdadeiro com o Senhor. Então, quando realmente Mateus está apresentando essas duas parábolas, querido, nós temos que, em primeiro lugar, colocar diante do Senhor qual é o valor que eu consigo ver. Se você ainda não consegue ver o valor do reino, queridos, ore, peça a Deus, Senhor, me ajude a entender não só a parábola ou as outras parábolas que temos dos evangelhos, mas ajude-me a entender aquilo que Jesus está ensinando. Ajude-me a viver isso. E quando você tiver a segurança do reino, o entendimento, você vai ter alegria. E essa alegria você vai passar para outras pessoas. Você vai ter segurança de dizer aquilo que você crê, porque você tem já a segurança do valor, da importância, e aí você vai dizer para o seu amigo, para o seu familiar, para a pessoa que está próxima de você. Você não vai ter medo, porque você vai ter a segurança de saber que você faz parte de um reino espiritual, mas um reino verdadeiro, uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, uma esperança verdadeira. Então, isso são valores do reino e que eu e você devemos entender, devemos viver e devemos passar para outras pessoas também, né? Eu vou destacar também, queridos, alguns ensinos sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, como Mateus fala, e eu creio que tem outros valores que os irmãos podem, à medida que lê essas duas parábolas e outras, os irmãos vão entender os ensinos de Jesus. Em cada parábola, com certeza, não é um, dois, não, são muitos ensinos que nós encontramos nas parábolas, né? Então, o primeiro valor é o valor do reino não tem preço, né? Vamos ver aqui. O valor do reino não tem preço, tá? Ok. Temos em Cristo, como seu reino, um tesouro externo e um valor interno.
muitas vezes parece que a, a questão é visível, tá? Mas nós só vamos enxergar este reino pela fé, certo? Então, eu peço que os irmãos leiam comigo, não tenha na tela, mas os irmãos estão com a Bíblia, e eu gostaria que o irmão abrisse em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 4. Diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Aqui, ó, Pedro está apresentando um valor que ele diz, uma palavra até um pouco diferente, né? Incorruptível, uma herança imarcessível, ou seja, só através da fé nós podemos entender o valor do preço do reino dos céus, né? Então, esse reino, nós podemos observar que ele é superior a qualquer coisa. A ideia de que o mundo não pode sequer comparar alguma coisa com o reino de Deus. Por isso é um valor inacessível, como Pedro fala. O reino, ele é eterno, é puro para os filhos de Deus, é um reino de amor, é um reino de paz, de alegria verdadeira e presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, como que as pessoas vão querer comprar alguma coisa desse valor? Não tem como, né? Não tem como, tá? Então, o ensino, o reino, ele é invisível, mas a fé faz com que você já comece a ver o reino de Deus. Pela fé, você começa a entender o valor e a importância de se preparar para estar nesse reino. A importância de conhecer o Rei, conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo, que faz parte deste reino, né? E só através da fé. Só através da fé, eu e você temos condições de entender que não há como pagar esse preço. Agora, se nós olharmos João capítulo 3, versículo 3, a resposta que Jesus deu, esse texto não está na tela, mas em João 3, 3, nós sabemos que Jesus disse que para entrar no reino, nós temos que nascer de novo, ser nova criatura, né? E Paulo ainda fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que se fez tudo novo. Que coisa linda, amado. Esses são valores do reino. Essa é a importância de eu e de você realmente analisarmos até que ponto nós estamos dispostos a ser submissos ao Rei Jesus, ao reino de Deus, a importância do valor dessa pessoa, Jesus, dessa pessoa, Deus, dessa pessoa, Espírito Santo. Até que ponto eu e você queremos estar debaixo da autoridade? Porque quando nós, mais uma vez quero citar, quando nós oramos e dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Nós estamos nos colocando submissos, embaixo da vontade do Senhor. E queridos, conheço muitos crentes que têm essa oração, que sempre fala, sempre cita essa oração, mas nem sempre estão submissos à vontade do Senhor. Como pode pedir que o reino de Deus venha e seja feita a vontade do Pai, na terra ou no céu, mas ele mesmo não se coloca debaixo dessa autoridade? É porque ainda não entendeu quem é o rei e qual é a autoridade que esse rei tem. Então, na minha vida, na sua vida, Deus, Jesus, tem que ter uma autoridade e nós temos que estar debaixo, submissos à vontade do Senhor. Então, o ensino do reino é aquisição pessoal. Tá? Então, eu gostaria que nós pensássemos que Jesus
é muito claro para algumas pessoas. Jesus morreu por cada um de nós. Quando ele fala que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está falando que ele deu a vida por cada um. Nesse planeta todo, cada um. Não é ele deu a vida por uma família, ele não deu a vida porque papai e mamãe, como eu disse, é crente, então eu também sou crente, porque eu já fui batizado, porque eu frequento a igreja, porque eu canto no coro. Não é por aí, amados. O reino dos céus é individual. Eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus. Então é essa pessoa que Jesus pagou o preço. Então, quando nós temos o entendimento que é um reino individual, ele é pessoal, nós temos que realmente entender isso e aplicar isso em nossas vidas. Cada um encontra o valor do reino dentro dos seus propósitos, né? Então, o reino de Deus é para quem nasceu de novo, como eu disse, é como o próprio Jesus disse, precisa ser uma nova criatura, um novo nascimento. Há textos que deixam bem claro, aquele que é espírito, aquele que é carne. Então não tem como um entender o outro. É muito delicada essa questão, queridos, porque muitas vezes nós queremos forçar pessoas a entrar no reino, nós queremos forçar, digamos assim, a pessoa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é por aí, é pelo Espírito Santo, é pela ação da palavra de Deus, é pelo nosso testemunho que as pessoas vão começar a ter uma pequena visão da palavra de Deus, uma pequena visão do que é ser um crente à medida que nós damos o testemunho. E a ação do Espírito Santo, principalmente a ação do Espírito Santo, vai fazer com que ele possa entender o valor do reino de Deus e ter a vontade de participar, de ser membro, digamos assim, do reino de Deus. Só tem um modo de pertencer ao reino de Deus, é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas tentam, com boas intenções, com religiosidade. Muitas pessoas dizem, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei, nunca roubei, eu vou direto para o reino de Deus. Eles estão enganados. Muitas pessoas que eu conheço chegaram, depois de estudar a Bíblia, chegaram a essa conclusão. Puxa, eu achava que a minha boa intenção, a minha boa ação, a ajudar o orfanato, a ajudar um asilo, tudo isso iria me ajudar a entrar no céu, né? Mas, queridos, nós temos que entender que não é por aí. E aquelas pessoas que ainda têm esses pensamentos, tudo isso vale, amado. Nós devemos ajudar o próximo. A Bíblia nos ensina isso. Mas não com a intenção de entrar no reino. Não com a intenção de ganhar o reino dos céus. Isso tudo faz parte do cristianismo. Faz parte daquilo que Jesus ensinou. Ajudar o próximo. Amar o próximo. Né? Mas uma outra lição é que é uma alegria verdadeira. Nos dois textos de Mateus que nós vimos, aparece o valor da alegria. Né? Então, veja bem, quando nós estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus, nós temos que nos colocar no texto. Nós temos que aprender aquilo que o texto está apresentando. Então, uma pergunta que fica: você tem a alegria de pertencer ao reino dos céus? Você tem alegria de estudar sobre o reino dos céus? Seja nessa parábola, seja em outros textos da palavra de Deus, Novo e Velho Testamento fala de como nós devemos nos portar em obediência a Deus, em obediência a esse rei que é Jesus. Nós também temos uma outra lição: nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho. Nós sabemos que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que eu quero dizer em relação a caminho é o modo, não é bem a estrada, mas o modo.
E eu quero dar 3 exemplos. O primeiro é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não estava procurando Jesus para abraçá-lo, para ouvir Jesus, para aprender de Jesus. Ele não estava procurando os discípulos de Jesus para ser mais um dos discípulos de Jesus. Nós sabemos. Paulo estava com a intenção e o propósito de acabar com a igreja, com os seguidores de Jesus. Mas acontece algo na vida dele. Quando ele está indo na estrada de Damasco, nós conhecemos a história. Ele cai e ao levantar, quem levanta ele é Jesus. Quem levanta Paulo é realmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E queridos, aquela transformação na vida de Paulo é um exemplo de uma pessoa que não estava procurando, mas encontrou um tesouro, encontrou um amigo, encontrou a paz, encontrou uma transformação de vida. O segundo exemplo de que é um outro caminho para chegar ao Senhor, para chegar ao reino dos céus, melhor dizendo, é a mulher samaritana. Ali no poço ela foi buscar água. Ali no poço, ela sabia que naquele horário ela não ia ter problemas, pessoas não iam encontrar com ela, ela não ia encontrar com ninguém. Mas quando ela chega no poço, Jesus está ali. E ele começa a conversa. É muito linda essa história. E ali naquele bate-papo gostoso, Jesus se apresenta para ela e ela logo realmente reconhece que não deveria estar conversando com uma outra pessoa, um homem, enfim. Você conhece a história. Mas o que eu quero realmente mostrar é que o modo que ela chegou até Jesus não foi através do que ela estava procurando. Porque o que ela estava procurando era água. E Jesus ofereceu a água da vida. Há uma água que transformou a vida dela. Queridos, o reino dos céus muitas vezes chega para as pessoas de modo diferente. E eu quero compartilhar como foi na minha vida. Queridos, eu era adolescente, lá pelos anos de 71, 72 mais ou menos. A minha família mudou da cidade de Campinas para São Paulo, na capital, e nós fomos morar numa rua, numa casa, e do lado dessa casa, Deus já tinha um servo e uma serva do Senhor morando ali. E aquele homem e aquela mulher começaram a conhecer minha família, começaram a realmente ter uma amizade e ali eles começaram a demonstrar amor, carinho, atenção por mim e pela minha irmã. E um respeito muito grande para com meu pai e minha mãe. Sabe, irmãos, ali aquele homem de Deus, Ari Veloso, e Carolina, sua esposa, começaram a desenvolver um discipulado comigo e com a minha irmã. E, amados, eu estou contando essa história porque esse foi o caminho que Deus, esse foi o meio que Deus usou, as pessoas que Deus usou para que realmente eu chegasse ao Evangelho de Jesus Cristo, a começar a ler a palavra de Deus, a participar de momentos, digamos, onde ele me apresentava pessoas cristãs. Então eu não fiquei só com o exemplo daquele casal. Então eu estou contando essa história porque à medida que as coisas foram acontecendo, chegou um certo período, talvez uns 8 meses, ele perguntou para mim o que eu já tinha entendido da obra de Jesus Cristo. E ali ele apresentou aquelas 4 leis espirituais, aonde eu li, aonde eu já tinha entendido algumas coisas da palavra de Deus, mesmo como adolescente, muito pouca leitura, principalmente da Bíblia, porque eu vivia numa religiosidade entre catolicismo e espiritismo que a minha família me oferecia. Mas eu fui conhecendo valores da vida cristã. E certa vez, eu lembro que nós pensávamos e estudávamos sobre o Pai Nosso, e ali realmente ele me deu uma aula, né? E foi muito interessante. Eu estou contando isso, queridos, porque Paulo teve um modo de chegar ao reino, um caminho, vamos dizer assim. A mulher samaritana teve um modo, um caminho. Eu tive isso, né? Deus me tirou de um lugar e colocou no outro, do lado de uma pessoa que conhecia Deus, a palavra de Deus. E eu sei que você, meu irmão, minha irmã,
também tem passado por isso. Vários modos Deus fez para que o reino chegasse até você através da pessoa de Jesus, através da obra de Jesus, através do poder da palavra de Deus. Então vale a pena você pensar que como nós podemos entender o reino de Deus, qual é o preço, qual é a situação que nós estamos vivendo e podemos realmente reconhecer o quanto vale a pena analisar como que você chegou ao reino dos céus. E eu posso te garantir uma coisa: muitas pessoas oraram por mim, muitas pessoas oraram por você. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós temos orado por muitas pessoas. Nós temos no nosso ministério de oração, nas nossas reuniões, temos orado por tantas pessoas. Eu sei que você tem orado por tantas pessoas da sua família, amigos, colegas, né? E vale a pena orar para que Deus abra caminhos, para que ele possa chegar ao caminho que é Jesus. O meio, Jesus sabe, Deus sabe como fazer. E eu quero dar mais um testemunho em relação à oração, no sentido de como que muitas vezes a palavra de Deus chega até uma pessoa que nós estamos orando. Eu sempre orei por muitos dos meus familiares, mas eu tenho famílias em vários lugares do Brasil. E eu lembro que eu orava pela minha família, cunhados e algumas pessoas que moram em Goiânia, que são meus familiares. E não são muitos, é praticamente um casal, né, com seus filhos, meu cunhado. E o interessante, queridos, que eu orava por eles nominalmente e pedia que Deus mandasse um anjo do Senhor, um servo do Senhor, alguém para falar de Jesus. E um dos meus sobrinhos aceitou Jesus como seu Salvador, né? E hoje ele dá um testemunho muito bonito. Os pais são espíritas, mas ali naquele casal de três filhos, um já aceitou Jesus como seu Salvador. Porque eu orei, porque eu sabia o valor do reino, porque eu sabia o valor da palavra de Deus, do amor de Deus. Então eu olhava para aquele casal, para aqueles meus sobrinhos, e eu pedia: Senhor, mande alguém lá. A mesma coisa aconteceu em Mato Grosso, em Cuiabá especificamente. Orava pelos meus primos e uma prima aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E depois ela falou e deu testemunho para o pai e para a mãe e para o irmão. Esta família tem sido instrumento do Senhor ali em Cuiabá. Sabe, eu estou dando esses testemunhos, queridos, porque são meios, são caminhos que o Senhor usa para que realmente encontre o caminho que é Jesus. Então vale a pena nós olharmos para o reino, vale a pena nós observarmos o preço de pagar para entrar no reino, para participar do reino de Deus. Essas duas parábolas representam realmente para nós um valor real daquilo que realmente o Senhor é para nós, Rei dos Reis. Ainda continuando, amado, a fé salvadora tem um preço alto. A fé salvadora tem um preço alto. Eu entendo que muitas pessoas tentam e desejam estar no reino, desejam estar na presença de Deus, mas elas não sabem como. É aí que a fé vai ajudar. É aí que somente a fé tem condições de levar uma pessoa a conhecer o reino de Deus, conhecer o Rei dos Reis, que é Jesus, conhecer os ensinos de Jesus. Então, queridos, nós vamos deixar bem claro que não se compra o reino de Deus, não se paga para o reino de Deus, mas pela fé você pode ter acesso através da obra de Jesus. Mais uma vez eu quero deixar claro isso. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, você pode e você deve realmente entrar pelo reino através desse sacrifício, através desse poderoso exemplo, poderosa entrega que Jesus fez da sua vida, deixando toda a glória para viver nesse mundo como um homem obediente ao Pai e através desse sacrifício
de um cordeiro, que a Bíblia deixa bem claro, que era limpo, puro, único. Esse cordeiro pagou por mim e por você. E nós temos um livre acesso ao reino de Deus. O preço é deixar que os valores bíblicos sejam muito mais fortes que os valores do mundo. Eu não consigo, eu tenho certeza que você também não, meu irmão. Mas quando nós nos aprofundamos no ensino da palavra de Deus, quando nós deixamos aberto para o Espírito Santo agir em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, quando o Espírito Santo toma o nosso ser, queridos, nós conseguimos deixar valores do mundo, alegria falsa que o mundo dá, o brilho falso que o mundo dá, por uma alegria verdadeira, por um valor real e principalmente por uma vida eterna junto com o Pai. Queridos, nós estamos encerrando e eu gostaria que nós pensássemos como está aqui na tela. O reino não é visível, ele é espiritual. O reino é aquisição pessoal, então é individual, né? Eu tenho que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus para entrar no reino dos céus. Alegria verdadeira, nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho. A fé salvadora tem um preço alto. Esses são os princípios que eu pude estar estudando, não somente na Bíblia, mas em alguns livros que me ajudaram a olhar para o reino de Deus com outros olhos, né? E eu gostaria, amados, de dar um exemplo também, para encerrar, para concluir a nossa aula de hoje, no sentido de que aquilo que está nas nossas mãos, a segurança que nós temos do reino de Deus, isso deve estar conosco, mas nós devemos realmente também levar para outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, antes de levarmos para outra pessoa, se nós abrirmos mãos desse valor, o que vai acontecer é o que está aqui, que são valores do reino de Deus, vão cair. E muitas vezes, ventos de doutrina tentam tirar os valores do reino de Deus. Vento de doutrina, muitas vezes, levam a muitas pessoas que estão firmes com o Senhor. Eles começam a sentir aquele vento de doutrina e acabam realmente tendo um sentimento de frieza, um sentimento de não ler mais a Bíblia com frequência, a oração também não é frequente, a estada ou a presença na igreja também começa a ser não tão frequente. E isso tudo, amado, vai deixando sair das nossas mãos. Isso, eu não estou dizendo de perder a salvação, não é isso. Eu estou dizendo que perde-se o valor, perde-se realmente a importância do reino de Deus. Então, nesta manhã, queridos, eu quero realmente desafiar os irmãos a olhar para o reino de Deus como algo realmente sem precedente, sem nada que o mundo possa oferecer. Nada. Eu quero deixar bem claro, nada que o mundo possa oferecer tem valor maior do que o reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. Eu estou orando para que essa matéria e as outras matérias que nós vamos estar estudando sobre as parábolas de Jesus possa estar em sua mente, em seu coração, possa te ajudar no relacionamento familiar, no seu relacionamento no meio da nossa igreja e, enfim, aqueles que estão nos acompanhando também, que não são da nossa igreja, mas estão acompanhando, que realmente você possa analisar qual é o valor do reino de Deus na sua vida. Vale a pena você ficar firme com os princípios da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar colocando diante de Deus as nossas vidas,
nossas famílias e vamos realmente agradecer a Deus, porque nós fazemos parte de um reino que tem fim, de um rei todo-poderoso. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor comprou a nossa vida com um sangue tão precioso, o sangue de Jesus. Pai, que possamos a cada momento da nossa vida honrar e engrandecer a obra de Jesus Cristo. Que possamos ter a esperança verdadeira de um dia estar reinando junto com o Senhor, fazendo parte do teu reino, Pai Santo, e tendo todas as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Pai Santo, abençoe cada família que está conosco nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, sua família. Um bom dia.